Minha filha, eu já sou uma mulher velha. Já vi sol nascer e se pôr tantas vezes que perdi a conta. Já plantei semente em terra seca, já colhi fruto onde ninguém acreditava que ia brotar, já enterrei gente que eu amava e já ergui a cabeça quando tudo dentro de mim pedia para desabar. Mas tem um barulho que eu nunca esqueci. O barulho de uma mala de couro batendo na perna da minha mãe enquanto a gente corria no meio do mato. Pá, pá, pá. Batendo na canela dela, no joelho, no vestido que já estava encharcado de suor e de medo. E eu ali do lado, tentando acompanhar aquela mulher que corria como se a vida inteira dela dependesse daquilo. E dependia. Porque dentro daquela mala de couro surrada, com fecho de metal que já não fechava direito, estavam os papéis da única coisa que minha mãe possuía no mundo: um pedaço de terra. Um pedaço de chão que meu avô, Deus tenha ele em bom lugar, tinha deixado registrado no nome dela. Da própria filha. Hoje parece simples falar disso. Hoje as mulheres têm documento, têm conta no banco, têm voz. Mas naquele tempo, minha filha, muita gente achava que mulher não podia ser dona de nada. Que terra era coisa de homem. Que escritura no nome de mulher era desperdício. E meu pai era um desses. Meu pai se chamava Roberto. E eu preciso ser justa, porque estou contando essa história para vocês e quero contar direito. Meu pai não nasceu mal. Eu acredito nisso até hoje. Ele era um homem bonito, de ombros largos, mãos grossas de quem trabalhou desde menino. Tinha um bigode escuro que ele aparava todo domingo de manhã, sentado no banquinho do terreiro, com um espelhinho apoiado no tronco da goiabeira. Quando ele estava bom, ele assoviava. Assoviava modinhas antigas que eu nunca soube de onde ele tinha aprendido. Mas meu pai tinha um veneno dentro dele: a bebida. Quando ele bebia, virava outro homem. Os olhos mudavam. A voz mudava. Até o jeito de andar mudava. Ele ficava pesado, arrastado, com uma raiva surda que ia crescendo devagarinho, como fogo em brasa. E ninguém sabia o que podia acontecer quando aquele fogo alcançava a lenha. A vizinhança toda conhecia. Quando meu pai saía de casa em direção à venda do seu Nicolau, as mulheres da redondeza já ficavam de olho. As janelas se fechavam devagar. Os meninos eram chamados para dentro, e minha mãe começava aquele ritual silencioso que eu conhecia de cor. Guardar os pratos bons, esconder a garrafa de querosene, puxar o ferrolho da janela dos fundos e me colocar debaixo da cama com um travesseiro e uma coberta. E sempre me pedia para ficar quietinha ali e não sair por nada desse mundo. Essa frase eu ouvi tantas vezes que ela ficou gravada dentro do meu peito como marca de ferro em couro de boi. Eu ficava ali, encolhida, com o coração batendo tão forte que eu achava que ele ia ouvir. E às vezes eu tapava a boca com as duas mãos para não deixar escapar nenhum som. Minha mãe se chamava Lourdes. Dona Lourdes, como o povo da região chamava com respeito. Era uma mulher miúda, de cintura fina e mãos pequenas, mas que tinham uma firmeza que eu só fui entender muito tempo depois. Ela penteava o cabelo puxado para trás, preso com um grampo de tartaruga, e usava sempre um avental bordado por cima do vestido. Tinha um jeito manso de falar, quase sussurrando, mas quando precisava ser firme, a voz dela ganhava um peso que fazia qualquer homem abaixar a cabeça. Mamãe era filha do seu Venâncio, meu avô, um homem calado, de poucas palavras, mas que quando falava, todo mundo parava para escutar. Seu Venâncio tinha trabalhado a vida inteira naquela terra. Tinha comprado aquele pedaço de chão com o suor do próprio corpo. E quando sentiu que a saúde estava indo embora, chamou os filhos e dividiu o que tinha. Cada um recebeu o seu pedaço. Os filhos homens receberam os deles, e ninguém reclamou. Mas quando chegou a vez da minha mãe, seu Venâncio fez questão de registrar a parte dela no nome dela mesma, não no nome do marido, no nome de Lourdes. E foi aí que o problema começou. Os irmãos da minha mãe aceitaram, porque conheciam a vontade do pai. Mas meu pai não engoliu aquilo. O povo comentou. Os vizinhos estranharam que uma mulher casada tivesse terra no próprio nome.
Meu pai ficou com uma raiva calada, que foi engrossando dentro dele como o rio na época da chuva. Porque naquele tempo, minha filha, homem que não tinha terra no próprio nome, se sentia menor. E meu pai já se sentia pequeno por causa da bebida, por causa das dívidas que fazia na venda, por causa dos olhares que recebia quando voltava cambaleando pela estrada de terra. Então, aquela escritura virou uma ferida aberta. Durante anos, meu pai tentou convencer minha mãe a assinar a venda daquele pedaço de chão. Chegava com conversa mansa, com promessa de coisa melhor, com plano de mudar para a cidade e começar vida nova. Minha mãe ouvia calada, com a mão apoiada na mesa da cozinha, os dedos tamborilando devagarinho na madeira. E no final, sempre dizia a mesma coisa, com aquela voz macia que escondia um ferro por dentro, que aquela terra era a herança do pai dela, que não era dela para vender, que era dela para cuidar. E meu pai saía bufando, batendo a porta, chutando o balde de lata que ficava no terreiro. O cachorro corria, as galinhas se espalhavam, e eu ficava parada na janela, com o coração apertado, vendo aquele homem se afastar pela estrada como uma sombra carregada de raiva. Foi nessa época que eu comecei a reparar na mala. Uma mala de couro marrom, gasta nas bordas, com uma alça grossa que já tinha sido costurada mais de uma vez. Ela começou a aparecer sempre perto da minha mãe. Às vezes, estava encostada na cabeceira da cama. Às vezes, debaixo da mesa da cozinha, coberta com um pano de prato. Às vezes, minha mãe dormia com ela do lado, a mão pousada em cima como quem segura a mão de alguém. Eu não entendia naquele tempo, mas hoje eu sei. Ela estava protegendo aqueles papéis como quem protege o próprio futuro. Como quem guarda dentro de uma mala surrada a única prova de que existe, de que tem valor, de que não pode ser apagada. E aquela mala, minha filha, ia mudar a minha vida para sempre. Porque chegou um dia em que a conversa mansa acabou. Um dia em que meu pai não veio com promessa, não veio com plano, não veio com palavras. Veio com 2 homens. E o céu, naquele dia, estava escuro, pesado de chuva. O vento chegava do lado do mar, quente e carregado, dobrando as folhas da bananeira e levantando a poeira da estrada. Eu estava no terreiro brincando com umas pedrinhas quando vi um menino da vizinhança correndo em direção à nossa casa. Vinha descalço, sem fôlego, com os olhos arregalados. Entrou pelo terreiro gritando que meu pai vinha pela estrada com 2 homens e que estavam todos tontos. Eu vi minha mãe largar a panela no fogão. Vi o rosto dela mudar de cor. Vi os olhos dela ficarem duros como pedra de rio. E naquele instante, minha filha, eu senti pela primeira vez na vida o que é medo de verdade. Não medo de escuro, não medo de bicho, não medo de trovão. Medo de quem deveria te proteger. Se você quer saber o que aconteceu quando meu pai chegou com aqueles homens, fica aqui comigo. Essa história tem muito mais do que parece. Meu pai chegou pela estrada com aqueles 2 homens e eu já sabia que aquela noite não ia terminar bem. Eu conhecia o som dos passos dele quando estava bêbado. Era um arrastar pesado, desigual, como se uma perna fosse mais curta que a outra. E junto vinha sempre aquele riso solto, alto demais, que não tinha alegria nenhuma dentro. Era um riso que me dava calafrio. Até hoje, quando eu escuto alguém rindo assim, sem motivo, alto demais, meu corpo inteiro fica duro. É como se aquele medo tivesse ficado guardado nos meus ossos. Os 2 homens que vinham com ele, eu nunca tinha visto. Eram da cidade. Usavam chapéu de feltro e camisa com botão até em cima, mesmo naquele calor de rachar. Um deles carregava uma pasta de couro escuro debaixo do braço e o outro mascava fumo e cuspia no chão a cada 3 passos. Eu reparei nisso porque estava espiando pela fresta da janela do quarto, com o coração disparado e as mãos grudadas no batente. Minha mãe estava na cozinha. Tinha acabado de largar a panela no fogão quando ouviu o aviso do menino. E o que ela fez nos segundos seguintes? Minha filha, eu carrego comigo como a maior lição de inteligência que uma mulher me deu na vida. Ela não gritou, não chorou, não saiu correndo. Ela respirou fundo, passou a mão no avental,
Ajeitou o cabelo e foi até a porta da frente com aquele rosto sereno que ela usava quando precisava esconder o que estava sentindo por dentro. Eu conhecia aquele rosto. Era a máscara de Dona Lourdes. A máscara que ela punha quando o perigo entrava pela porta da frente e ela não podia deixar ele perceber que ela já estava 2 passos à frente. Eu não lembro das palavras exatas que foram ditas naquela cozinha. Já faz tempo demais e a memória guarda mais o que a gente sentiu do que o que ouviu. Mas as cenas ficaram gravadas dentro de mim como se fossem pintadas a fogo. Vejo até hoje minha mãe abrindo a porta e ficando parada com as mãos cruzadas na frente do corpo como uma muralha pequena. Vejo meu pai tropeçando no batente e os 2 homens entrando atrás, tirando o chapéu por educação, mas com aquele olhar de quem já veio com tudo decidido. Escuto ele falando alto, apontando para a mesa, dizendo que aqueles homens tinham vindo de longe para fechar o negócio da terra. Falava como se estivesse vendendo uma galinha. Como se a herança que meu avô suou a vida inteira não valesse mais do que a vontade dele naquela noite. E vejo o que minha mãe fez. Ela ofereceu chá. Parece pouca coisa, não é? Mas não era. Aquilo era estratégia. Aquilo era uma mulher que não podia bater de frente com 3 homens bêbados dentro da própria cozinha e escolheu o único caminho que tinha: ganhar tempo. O cheiro da erva cidreira invadiu a casa quando ela colocou a chaleira no fogo. Colhia do canteiro dos fundos, sempre de manhã cedo, quando o orvalho ainda estava nas folhas. Naquela noite, aquele cheiro doce se misturou com o bafo de cachaça que vinha da mesa, e eu senti o estômago revirar. Vejo ela servindo as canecas com as mãos firmes, sem tremer, puxando conversa com os homens como se fossem visitas. Perguntou coisas que eu não me recordo, mas sei que os homens foram amolecendo, respondendo com educação, até soltando umas risadas. E meu pai ia ficando cada vez mais pesado na cadeira, com os olhos meio fechados, satisfeito, achando que tinha ganhado. Então, o homem da pasta abriu aqueles papéis em cima da mesa. Eu vi de longe as letras miúdas, a caneta grossa apoiada do lado e senti um frio na barriga que eu não sabia explicar. Minha mãe pegou os papéis. Passou o dedo pelas linhas, devagar, como quem lê com cuidado. Eu não sei se ela sabia ler tudo o que estava ali, mas ela sabia uma coisa que valia mais do que qualquer leitura. Sabia que não podia assinar nada naquela mesa, naquela noite, com aqueles homens, e disse que não ia assinar ali. Disse que precisava ir ao cartório primeiro, falar com quem entendia daquelas coisas. Não recordo as palavras certas, mas o tom ficou em mim até hoje. Calmo, firme, como quem finca o pé na terra e não sai do lugar nem que venha a ventania. O silêncio que caiu naquela cozinha foi tão grosso que eu conseguia ouvir o grilo cantando do lado de fora. Meu pai se levantou de uma vez. A cadeira caiu para trás e bateu no chão com um estrondo que fez os pratos tremerem na prateleira. Esse som ficou dentro de mim, como se tivesse acontecido agora. O estalo da madeira no cimento, o tilintar dos pratos, o meu próprio coração pulando dentro do peito. Ele gritou. Gritou o nome do meu avô com raiva, como se o velho ainda estivesse vivo para ouvir. Gritou que a terra era dele também, que mulher não decidia nada, que ela estava fazendo vergonha na frente de gente de fora. Eu vejo até hoje a saliva voando da boca dele, o dedo apontado na cara da minha mãe, o eco que as palavras dele faziam batendo nas paredes daquela cozinha pequena. E minha mãe não recuou. Ficou parada no mesmo lugar, com as mãos no bolso do avental, os olhos fixos nos olhos dele. Eu pensei naquela hora que ela parecia uma santa de igreja, imóvel, com aquela serenidade que não é de quem não sente, mas de quem já decidiu que não vai quebrar. Eu não sei exatamente como terminou. Sei que um dos homens segurou meu pai pelo braço quando ele levantou a mão. Sei que falaram alguma coisa sobre voltar outro dia. Sei que saíram pela porta sem se despedir e que os passos deles foram sumindo pela estrada de terra até virar silêncio. O que ficou mais vivo na memória é o depois. Minha mãe ficou parada na cozinha por um tempo que eu não consigo medir. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 1 hora. Ela estava de pé,
com as 2 mãos espalmadas na mesa, a cabeça baixa, o corpo inteiro tremendo. Aquela mulher que tinha ficado firme como pedra diante de 3 homens, agora tremia sozinha na cozinha vazia, com a chaleira ainda chiando no fogão e o cheiro de erva cidreira se misturando com o cheiro de medo. Depois ela veio até o quarto. Me encontrou encolhida atrás da porta, com os olhos arregalados e a boca seca. Me puxou para o colo sem dizer nada. Eu senti o coração dela batendo forte contra o meu rosto, tão forte que parecia que ia sair para fora. E eu agarrei o vestido dela com as 2 mãos, como se aquele tecido fosse a única coisa que me segurava no mundo. Naquela noite, minha mãe não foi para a cama. Sentou na cadeira da cozinha com a mala de couro no colo, trancou a porta com ferrolho e cadeado e ficou ali, no escuro, velando aqueles papéis como quem vela um filho doente. E eu fiquei deitada de olhos abertos, escutando cada som da noite. O vento sacudindo a folha da bananeira. O cachorro latindo ao longe. O rangido do portão de madeira. A quietude pesada que vinha depois de cada ruído, pior do que o próprio ruído. Eu já sabia, minha filha. Mesmo naquele tempo, eu já entendia. Meu pai ia voltar. E quando voltasse, não ia ser com conversa e nem com papel em cima da mesa. Passaram alguns dias depois daquela noite. Meu pai sumiu de casa. Não era a primeira vez. Ele fazia isso quando bebia demais. Ia embora, ficava na casa de algum conhecido, dormia debaixo de árvore e voltava quando a bebida saía do corpo e a vergonha entrava no lugar. A gente já conhecia esse ciclo. A casa ficava em silêncio e minha mãe aproveitava aqueles dias para respirar. Mas dessa vez era diferente. Eu sentia no comportamento da minha mãe que alguma coisa tinha mudado. Ela não estava mais só preocupada. Estava preparada. É diferente, minha filha. Preocupação deixa a gente parada. Preparação põe a gente em movimento. Nos dias em que meu pai esteve fora, eu vi minha mãe fazer coisas que na hora eu não entendi. Vi ela separar umas roupas dentro de uma trouxa. Vi ela guardar um pacote de bolacha de polvilho e um pedaço de rapadura dentro do couro velho, junto com os papéis. Vi ela conferir o ferrolho da janela dos fundos, abrindo e fechando devagarinho, como quem testa uma saída. Eu lembro que numa dessas tardes ela me chamou e me sentou no colo. Não disse muita coisa. Nunca dizia. Minha mãe não era mulher de discurso. Mas passou a mão no meu cabelo e falou, com aquele tom que parecia mais oração do que conversa, que se algum dia ela me acordasse no meio da noite, eu não podia fazer barulho nenhum, que eu tinha que levantar calada, calçar a sandália e seguir ela sem perguntar nada. Eu não respondi. Só fiz que sim com a cabeça. E ela me apertou contra o peito como se aquele abraço fosse o último. Naquela mesma noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada escutando os barulhos da casa, o estalo da madeira esfriando, o rato correndo no forro, a respiração da minha mãe na cadeira da cozinha. Ela continuava dormindo sentada, com a mala no colo. Eu já tinha me acostumado com aquilo. E naquele tempo, eu achava que toda mãe dormia assim, sentada, abraçada num pedaço de couro, velando o sono dos outros enquanto ninguém velava o dela. Passou mais um tempo. Eu não sei dizer quantos dias. A memória embaralha quando a gente tenta encaixar tempo em coisa que aconteceu faz tanto. Mas eu lembro que era dia de feira na cidade e minha mãe tinha ido trocar uns ovos por sal e querosene. Quando ela voltou, estava com o rosto mudado. Não era medo, era decisão. Uma vizinha tinha contado para ela que meu pai estava na venda do seu Nicolau de novo e que os 2 homens da cidade tinham voltado. Estavam lá com ele, bebendo, e meu pai estava dizendo para todo mundo ouvir que ia resolver o assunto da terra naquela noite, que a mulher dele ia assinar nem que fosse à força. Minha mãe ouviu aquilo e não falou nada. Entrou em casa, fechou a porta e ficou parada no meio da cozinha, olhando para aquele couro surrado que estava em cima da mesa. Eu lembro do silêncio. Lembro da luz do fim de tarde entrando pela janela e batendo no couro gasto, e dava um tom dourado, quase bonito, como se até a luz soubesse que aquilo ali era precioso. Então ela se mexeu. Foi rápido e silencioso.
Pegou a trouxa de roupa que já estava separada, enfiou tudo junto com os papéis e a rapadura dentro daquele couro velho. Vestiu um casaco por cima do vestido, mesmo com o calor, porque ela sabia que a noite no mato é fria e traiçoeira. Calçou a sandália mais firme que tinha e me olhou. Não precisou falar nada. Eu já sabia. Fui até o quarto, calcei minha sandália e voltei para perto dela. Minha mãe conferiu a estrada pela fresta da porta da frente. Estava vazia. O sol já estava baixo e o céu tinha aquela cor de laranja queimado que aparece antes da chuva chegar. Ela trancou a porta da frente por dentro, foi até o quarto dos fundos, abriu o ferrolho da janela, aquele mesmo que ela tinha testado nos dias anteriores, e olhou para fora. O quintal estava quieto. As galinhas já tinham se recolhido. O cachorro dormia debaixo do pé de goiabeira. Minha mãe pulou a janela primeiro, com a mala apertada contra o corpo. Eu lembro do barulho surdo dos pés dela batendo na terra. Depois, ela estendeu os braços e me ajudou a descer. A terra estava macia, meio úmida, com cheiro de folha podre e chuva que vinha chegando. E a gente saiu. Não pela estrada, pelo mato. Minha mãe conhecia aquele caminho como quem conhece as linhas da própria mão. Tinha crescido ali, tinha corrido por aquelas trilhas quando era nova, tinha colhido fruta e caçado passarinho naquele mesmo mato que agora era a nossa rota de fuga. Ela ia na frente, desviando de galho, pisando firme nas pedras soltas. E eu ia atrás, com a mão agarrada na barra do vestido dela. O mato era fechado e o chão era irregular, cheio de raiz e pedra solta. A cada passo, eu sentia o galho arranhando minha canela e o espinho puxando minha roupa. Mas eu não reclamei, não abri a boca. Ia calada, como minha mãe tinha pedido, engolindo o medo e pisando onde ela pisava. E o tempo todo, eu ouvia o barulho da mala. Pá, pá, pá. Batendo na perna dela, no joelho, na lateral do corpo. Aquele som ritmado, constante, como um coração batendo do lado de fora. Como se aquele pedaço de couro tivesse vida e estivesse correndo junto com a gente. A chuva começou fina, dessas que parecem cobrir tudo de silêncio. Não era chuva de temporal, era chuva mansa, miudinha, que vai molhando a gente devagarinho até encharcar tudo sem a gente perceber. O cheiro da terra molhada subiu forte, misturado com cheiro de mato verde e capim amassado. Descemos por um caminho de barro que levava em direção ao estuário, onde os pescadores deixavam as canoas. Minha mãe ia depressa, mas sem correr, porque correr no barro molhado é pedir para cair. Ela sabia disso, sabia de tudo aquilo com o corpo, não com a cabeça. Eu lembro que num certo momento ela parou de repente. Ficou imóvel, com o ouvido virado para trás, escutando. Eu parei também, com o coração na garganta. Silêncio. Só a chuva caindo nas folhas. Só o sapo cantando na beira da poça. Só o meu sangue zuindo dentro da minha cabeça. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela voltou a andar. Mais depressa agora. A trilha foi se alargando e eu comecei a sentir aquele cheiro forte de lama salgada que vem do estuário quando a maré está enchendo. O ar ficou mais pesado, mais quente, com gosto de sal na boca. E foi aí que eu ouvi. Um barulho que não era chuva, não era sapo, não era vento. Era casco de cavalo batendo na estrada de cima. Aquele som seco, ritmado, que vinha se aproximando. Toque, toque, toque. Ficando mais alto a cada segundo. Minha mãe ouviu também. Eu sei porque o corpo dela ficou duro de uma vez, como tronco de árvore. Ela apertou a mala contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e olhou para mim com um olhar que eu nunca mais esqueci. Não era medo, não era desespero. Era a certeza de que não tinha mais volta. Fica comigo que essa história ainda vai te surpreender. E se você é nova por aqui, seja bem-vinda. Aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho, porque todos os dias tem uma história nova esperando por você. Minha mãe agarrou a minha mão com tanta força que eu senti os ossos estalarem.
e me puxou mato adentro, saindo da trilha, entrando pelo meio das moitas de arbusto que arranhavam a pele e puxavam o cabelo. A chuva tinha engrossado um pouco e a lama grudava na sandália, sugando o pé a cada passo. Eu tropecei 2 vezes. Na segunda, minha mãe me ergueu pelo braço sem parar de andar e me carregou assim por um trecho, meio arrastada, meio suspensa, até eu conseguir firmar os pés de novo. O barulho do cavalo ficou mais forte por um instante, como se tivesse passado pela estrada logo acima de onde a gente estava. Eu prendi a respiração. Minha mãe encostou as costas num tronco de árvore e me puxou para junto dela. Ficamos ali paradas, espremidas contra a casca úmida, sem mexer um músculo. Eu sentia o peito dela subindo e descendo rápido contra as minhas costas. A chuva escorria pelo rosto dela e pingava no meu ombro. E a mala de couro estava espremida entre nós duas, dura, molhada, pesando como se carregasse muito mais do que papel. O barulho do cavalo foi se afastando em direção à casa. Ele tinha ido para casa primeiro. Ainda não sabia que a gente já tinha saído. Minha mãe esperou mais um tempo. Não sei quanto. Tempo no medo não se conta em minutos, se conta em batidas de coração. E o meu estava batendo tão rápido que eu perdi a conta. Quando ela achou que era seguro, voltou a descer pelo mato em direção ao estuário. Agora ia mais depressa, quase correndo, os pés escorregando no barro, a respiração pesada. Eu ia atrás, segurando no vestido dela com as 2 mãos, sem enxergar quase nada porque a noite já tinha caído de vez e a chuva cobria tudo de uma escuridão molhada. Então, o mato abriu. E ali estava o estuário. Eu lembro daquele momento como se fosse uma pintura guardada dentro de mim. A água escura, larga, com a correnteza lenta que trazia um cheiro forte de lama e maresia. A maré enchia e a água do mar empurrava por baixo, fazendo a superfície se mexer devagar, pesada, como se tivesse sono. As canoas dos pescadores, amarradas na margem, batiam umas nas outras com um som de madeira oca que se misturava com a chuva na água. E na beira, sentado num toco de madeira, com uma rede estendida no colo e um lampião de querosene aceso do lado, estava um homem velho, seu Firmino. Todo mundo na região conhecia seu Firmino. Era pescador desde que nasceu, desses homens que parecem ter sido feitos da mesma matéria que o rio, calado, lento, com a pele curtida de sol e sal, as mãos grossas como raiz de árvore e os olhos pequenos que brilhavam no escuro como conta de vidro. Vivia sozinho desde que a esposa tinha morrido, numa casinha de pau a pique na beira da água, e não se metia na vida de ninguém. Mas todo mundo sabia que seu Firmino era homem de bem. Desses que não falam, mas quando agem, agem certo. Minha mãe chegou até ele encharcada, com o cabelo grudado no rosto, o vestido pesado de chuva, a mala apertada contra o peito como se fosse um filho. Eu vinha atrás, tremendo de frio e de medo, com barro até o joelho. Eu não lembro o que minha mãe disse para ele. Não lembro as palavras, mas lembro do tom da voz dela. Era firme. Não era súplica, não era choro, não era pedido de pena. Era a voz de uma mulher que já tinha decidido o que ia fazer e só precisava de alguém que ajudasse a fazer. Seu Firmino olhou para nós duas. Depois olhou para a estrada lá em cima, onde a escuridão engolia tudo. Depois olhou para a água e se levantou devagar. Não disse nada que eu me lembre. Apenas dobrou a rede, colocou no chão ao lado do lampião e foi até a beira da água, onde a canoa dele estava amarrada. Era uma canoa comprida, feita de tronco de árvore cavado, com as bordas gastas de tanto uso. Ele soltou a corda do toco e segurou a canoa pela proa, mantendo ela firme contra a margem. Minha mãe entrou primeiro. Pisou na borda com cuidado, equilibrando o corpo, e sentou no fundo da canoa com a mala no colo. Depois estendeu os braços para mim. Eu olhei para aquela água escura, para aquela canoa estreita balançando na correnteza, e senti uma coisa que eu não sei explicar. Não era só medo. Era a sensação de que eu estava saindo de um mundo e entrando em outro. De que quando eu pusesse o pé naquela canoa, alguma coisa ia se partir para sempre e não ia ter como colar de volta. Eu entrei. A canoa balançou
e eu agarrei a borda com as 2 mãos. A madeira estava molhada e fria. A água batia de leve no casco, fazendo um som oco, ritmado, como respiração de bicho grande dormindo. Seu Firmino empurrou a canoa para longe da margem e subiu com um pulo leve que fez a embarcação inteira tremer. Pegou o remo e começou a remar em silêncio, com golpes longos e firmes que cortavam a água sem quase fazer barulho. A canoa foi se afastando devagar da margem. Eu olhava para a água e não conseguia ver o fundo. Era tudo escuro. A chuva fazia pontinhos na superfície que apareciam e sumiam como estrelas ao contrário. A maré do mar empurrava por baixo, e eu sentia a canoa sendo puxada de leve, como se uma mão invisível tentasse nos levar para outro lugar. Minha mãe ia calada. Apertava a mala contra o peito e olhava para a frente, para o outro lado do estuário, onde as luzes de alguma casa piscavam fracas na escuridão. Eu olhava para ela e via no rosto dela uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Não era alívio, porque ainda era cedo para alívio. Era alguma coisa entre esperança e medo, misturada com uma tristeza tão funda que parecia não ter fundo, porque ela estava deixando para trás a casa onde tinha vivido, a cozinha onde cozinhava todo dia, o quintal onde estendia roupa, o fogão que ela acendia toda a madrugada. Estava deixando tudo, levando só uma mala, uma filha e a escritura de um pedaço de terra que um dia o pai dela tinha confiado nas mãos dela. Foi quando eu virei a cabeça para trás e vi. Na margem que a gente tinha acabado de deixar, no alto da ribanceira, onde a estrada encontrava o barranco, tinha uma figura parada. A chuva caía em volta dele, e o lampião que seu Firmino tinha deixado aceso jogava uma luz fraca que alcançava só o contorno do corpo. Mas eu não precisava de luz para saber quem era. Meu pai. Parado ao lado do cavalo, com as rédeas na mão, olhando para nós dentro da canoa. A água ia ficando mais larga entre nós e ele. A chuva ia caindo. E ele ficou ali, imóvel, como uma estátua feita de raiva e de perda. Eu lembro de ter pensado que ele ia entrar na água, que ia nadar atrás da gente, que ia gritar, xingar, ameaçar. Mas ele não fez nada disso. Ele ficou parado. E eu vi ele fazendo uns sinais com o braço, como quem avisa de perigo, como quem manda voltar. Mas a canoa já estava longe demais para obedecer, e minha mãe não virou a cabeça. Não olhou para trás nenhuma vez. E a água escura foi engolindo a distância entre nós e aquele homem, até ele virar só uma sombra, e depois nem isso. A canoa encostou na outra margem com um raspar manso de madeira na areia. Seu Firmino saltou primeiro, puxou a proa para cima e segurou firme enquanto minha mãe saía. Eu saí depois com as pernas bambas, e quando meus pés tocaram a areia molhada do outro lado, eu senti um tremor por dentro, como se o chão dali fosse diferente do chão de onde a gente vinha. Era o mesmo rio, a mesma chuva, a mesma noite. Mas parecia outro lugar. Parecia que a água tinha cortado o mundo em 2, e a gente agora estava no lado onde meu pai não podia alcançar. Seu Firmino apontou para cima da ribanceira, para onde uma trilha de terra subia entre moitas de capim alto. Lá em cima, no escuro, brilhava a luz fraca de um lampião atrás de uma janela. Ele não falou nada que eu me lembre. Apenas apontou, segurou o lampião para iluminar o começo da trilha, e ficou ali parado enquanto a gente subia. Minha mãe ia na frente, com a mala num braço e a minha mão no outro. A trilha era íngreme, e a chuva tinha transformado a terra em lama escorregadia. Meu pé afundava a cada passo, e eu tinha que puxar com força para não perder a sandália. Mas a gente subiu. Sempre se sobe quando não tem outra escolha. Lá em cima, no fim da trilha, tinha uma casa. Não era grande. Era uma casa simples, de pau a pique com reboco caiado, telhado de telha colonial já escurecido pelo tempo, com uma varanda estreita na frente, onde pendia um varal com ervas secando. Tinha cheiro de alfazema e de fumaça antiga. Uma porta de madeira grossa, pintada de verde desbotado, com uma aldrava de ferro. E atrás daquela porta morava Dona Santa, Dona Santa. Até o nome dela já dizia alguma coisa, não é?
O povo da região chamava ela assim, e ninguém sabia dizer se era o nome de batismo ou se era apelido que ficou. Mas combinava com ela de um jeito que parecia destino. Dona Santa era parteira. Trouxe ao mundo tanta gente naquela região que, se juntasse todo mundo que ela ajudou a nascer, enchia uma cidade. As mãos dela, minha filha, eu vejo as mãos dela como se estivesse olhando agora. Eram mãos grandes para uma mulher, com os dedos longos e grossos, com calos de trabalho nas palmas, mas que guardavam uma delicadeza que eu nunca vi igual. Mãos que seguravam criança recém-nascida como quem segura pétala de flor. Mãos que sabiam apertar e soltar na hora certa. E aquelas mãos tinham me segurado no dia em que eu vim ao mundo. Minha mãe teve um parto difícil. Muito difícil. Eu não sei os detalhes porque mamãe nunca quis contar tudo, mas pelo pouco que eu soube ao longo dos anos, ela quase morreu naquela noite. A coisa foi tão complicada que chamaram Dona Santa no meio da madrugada e ela veio a pé, com a bolsa de pano onde carregava os instrumentos, e ficou ali do lado da minha mãe por horas. Horas em que ninguém sabia se ia dar certo. Horas em que meu pai andava de um lado para o outro no terreiro, fumando sem parar, e a vizinhança rezava na sala. Dona Santa trouxe nós duas de volta, minha mãe e eu, com aquelas mãos que conheciam a diferença entre a vida e a morte. E depois daquele dia, mamãe nunca mais conseguiu ter filho. Eu fui a única. E Dona Santa se tornou um pedaço da vida da minha mãe, que ia muito além de parteira ou amiga. Era gratidão de sangue, era dívida de vida, era um laço que não se desfaz porque foi costurado com dor. Por isso minha mãe correu para o outro lado do rio naquela noite. Não correu para qualquer lugar. Correu para o único lugar do mundo onde sabia que ia encontrar mãos firmes e porta aberta. Quando minha mãe bateu na porta daquela casa, a chuva já tinha engrossado de vez. A gente estava encharcada dos pés à cabeça, tremendo de frio, com barro no rosto e nos braços. A mala de couro escorria água pelas costuras. A porta abriu devagar. E ali estava Dona Santa. Lembro dela parada na porta com um lampião na mão, o rosto largo iluminado pela chama, os olhos escuros passando de minha mãe para mim e de mim para a mala. Ela não perguntou nada. Não precisou. Bastou olhar para o estado em que a gente estava, para a mala apertada contra o peito da minha mãe, para o medo que a gente carregava no corpo inteiro, e ela entendeu. Abriu a porta toda e deu passagem. A casa de Dona Santa guardava um cheiro que eu nunca encontrei em lugar nenhum depois. Era uma mistura de erva seca, cera de vela, rapadura e aquele aroma adocicado de pano engomado secando perto do fogão. O chão era de cimento liso, varrido com perfeição. No centro, uma mesa de madeira com 2 bancos compridos. No canto, um oratório pequeno com uma imagem de Nossa Senhora e uma vela acesa já pela metade. A chama tremia com o vento que entrava pela porta e fazia sombras dançarem nas paredes caiadas. Dona Santa pegou 2 toalhas de um baú e entregou para minha mãe. Depois colocou a chaleira no fogo e foi mexer em alguma coisa dentro de um armário de madeira que ficava no canto. Eu lembro do barulho das xícaras de louça batendo uma na outra e do cheiro de canela que começou a subir quando ela colocou alguma coisa para ferver. Minha mãe sentou no banco e por um instante ficou ali, parada, com a toalha nos ombros e a mala no colo, olhando para o nada. O corpo dela estava ali, mas eu sentia que a cabeça dela ainda estava na canoa, ainda estava no mato, ainda estava naquela cozinha onde ela tinha enfrentado aqueles homens. O corpo chega antes que a alma, minha filha. Quando a gente foge, o corpo corre na frente e a alma vem arrastada atrás, devagarinho, e às vezes demora dias para alcançar. Dona Santa sentou na frente da minha mãe e colocou uma caneca quente entre as mãos dela. Não falou nada por um bom tempo. Ficou ali, em silêncio, só fazendo companhia. E naquele silêncio tinha mais conforto do que em qualquer palavra que alguém pudesse dizer. Eu me sentei no chão, perto do fogão, encostada na parede. O calor do fogo foi entrando devagarinho no meu corpo, secando a roupa,
amolecendo os músculos que estavam duros de medo. Eu sentia o chão firme debaixo de mim e a parede sólida nas minhas costas. E pela primeira vez, desde que aquele menino tinha vindo correndo avisar sobre meu pai, eu senti que podia fechar os olhos. Não sei que horas eu dormi. Sei que quando abri os olhos de novo, a chuva tinha parado e o primeiro canto de galo estava chegando de longe. Eu estava deitada num colchão de palha, coberta com uma colcha grossa que tinha cheiro de cânfora, e o lampião estava baixo, quase apagando. E minha mãe estava sentada na mesma cadeira, com a mala no colo, de olhos abertos. Ela não tinha dormido. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. E nos olhos dela, eu vi uma coisa que doeu mais do que tudo que tinha acontecido naquela noite. Ela não sabia se tinha feito a coisa certa. Tinha fugido da própria casa, atravessado um rio no escuro, arrastado a filha pelo mato na chuva. E ali, sentada naquela cadeira que não era dela, naquela casa que não era dela, com a roupa ainda úmida e os pés inchados de tanto correr, ela não sabia se aquilo era coragem ou loucura. E essa, minha filha, talvez seja a parte mais dura de tomar uma decisão difícil. Não é o momento em que você decide. É a manhã seguinte, quando você acorda e precisa conviver com o que decidiu. A gente ficou na casa de Dona Santa por muitos dias. Eu não sei dizer quantos ao certo, porque naquele tempo eu não contava os dias, contava os medos. E cada manhã que eu acordava naquela casa que não era a nossa, o primeiro pensamento que me vinha era o mesmo. Será que meu pai vai aparecer? Dona Santa nunca tocou nesse assunto. Nunca perguntou detalhes, nunca pediu explicação, nunca olhou para minha mãe com aquela cara de pena que às vezes machuca mais do que ajuda. Ela simplesmente abriu a casa e deixou a gente existir ali. E isso, minha filha, é uma forma de amor que pouca gente conhece. O amor de quem não exige que a pessoa sofra de novo, contando a dor para provar que merece abrigo. Nos primeiros dias, minha mãe mal saía do banco da cozinha. Ficava ali sentada, com a mala perto, os olhos vazios, as mãos paradas no colo. Comia pouco. Dormia menos ainda. Às vezes eu acordava de madrugada com o barulho do fogão e encontrava ela ali, soprando a brasa, esquentando água, como se precisasse fazer alguma coisa com as mãos para não enlouquecer com os pensamentos. Dona Santa ia e vinha em silêncio. Colocava comida na mesa sem perguntar se tinha fome. Deixava chá pronto na caneca. Estendia roupa limpa em cima da cama. Tudo sem alarde, sem cobrança, sem aquela pressa de quem quer que o outro melhore logo, porque a dor alheia incomoda. Eu passeava pelo terreiro da casa, descobrindo aquele mundo novo. O quintal de Dona Santa era diferente do nosso. Guardava um canteiro enorme de ervas: arruda, boldo, hortelã, alecrim, erva doce, manjericão, tudo organizado em fileiras, com pedrinhas separando uma espécie da outra. Ela conhecia o nome de cada uma e para que servia. Sabia qual folha acalmava, qual folha curava, qual folha protegia. Encostado no muro dos fundos, crescia um pé de jabuticaba carregado naquela época, com as frutinhas escuras grudadas no tronco como contas de um colar preto. Eu ficava ali embaixo, colhendo e comendo, com o caldo roxo escorrendo pelos dedos e pelo queixo, e por uns instantes eu conseguia esquecer tudo o que tinha acontecido, mas só por instantes. Porque toda vez que eu ouvia um barulho mais forte, um cavalo passando na estrada, um portão batendo, um homem falando alto, meu corpo inteiro se encolhia. O medo tinha se instalado dentro de mim como bicho que cava toca. Ele estava ali, quieto na maior parte do tempo, mas bastava um barulho para ele acordar e morder. Minha mãe também vivia assim. Eu percebia pelo jeito que ela ficava dura quando alguém batia na porta. Pelo jeito que os olhos dela corriam para a janela quando ouvia passo de cavalo. Pelo jeito que ela segurava a mala mais forte no colo quando a noite caía. A gente tinha atravessado o rio, mas o rio não tinha levado o medo embora. O medo veio junto na canoa. Depois de uns dias, Dona Santa sentou na frente da minha mãe numa tarde de sol e falou com ela. Eu não estava por perto, estava no quintal, mas vi pela janela as duas sentadas de frente uma para a outra.
Dona Santa segurando as mãos da minha mãe e falando com aquele jeito firme e sereno que ela tinha. Minha mãe ouvia calada, com os olhos baixos. Num certo momento, levantou a cabeça e fez que sim, devagar, como quem aceita uma coisa que já sabia, mas precisava ouvir de alguém. No dia seguinte, Dona Santa levou minha mãe até a cidade. Eu fiquei na casa, sozinha pela primeira vez. E lembro que aquelas horas pareceram mais longas do que todos os dias que a gente já tinha passado ali. Fiquei sentada na varanda, olhando a estrada, esperando ver as duas voltando. O sol estava forte e a poeira da estrada levantava toda vez que passava uma carroça. Eu contava as carroças para o tempo passar. 1, 2, 5, 7. Quando elas voltaram, já era fim de tarde. Minha mãe vinha com um passo diferente. Não era alívio ainda, mas era alguma coisa parecida com firmeza. Como se alguém tivesse colocado cimento num alicerce que estava rachado. Dona Santa levou ela ao cartório. Falou com as pessoas certas. Apresentou minha mãe e os documentos da terra para quem precisava ver. Eu não sei os detalhes de como aquilo funcionava, porque naquele tempo eu não entendia de cartório nem de papel. Mas eu entendi pelo rosto da minha mãe que alguma coisa importante tinha sido feita. Que aqueles papéis que ela carregou dentro da mala de couro, que protegeu com o próprio corpo, que atravessou um rio apertando contra o peito, agora estavam registrados, confirmados, protegidos de um jeito que ninguém podia desfazer. A terra tinha dona. E a dona era ela. Nos dias que se seguiram, eu vi minha mãe ir voltando aos poucos. Não de uma vez. Ninguém volta de uma vez quando sai assim. Mas, aos poucos, começou a comer mais. Começou a ajudar Dona Santa na cozinha. Começou a estender roupa no varal, a varrer o terreiro, a cuidar do canteiro de ervas. Eu ouvia ela cantarolando às vezes, baixinho, umas cantigas que minha avó cantava e aquilo me dava um conforto que eu não sei explicar. Era como ouvir a vida voltando para dentro de alguém. E então veio a notícia. Eu lembro que era uma manhã quente, daquelas em que o ar fica parado e a gente sente o suor descendo pelas costas antes mesmo de se mexer. Dona Santa tinha ido até a venda comprar querosene e sal. Quando voltou, vinha com o rosto mudado. Entrou na casa, colocou as coisas na mesa e ficou parada, olhando para minha mãe com um jeito que eu nunca tinha visto nela. Não era pena, não era susto. Era peso, como se ela estivesse carregando uma pedra invisível e precisasse colocar no chão. Sentou na frente da minha mãe e falou. Meu pai tinha morrido. Eu não lembro se minha mãe gritou. Não lembro se chorou. Não lembro se ficou em silêncio. A memória tem dessas coisas. Às vezes apaga justamente o momento que mais dói, como se quisesse proteger a gente de reviver o que não dá para aguentar 2 vezes. O que eu sei é o que soube depois, aos pedaços, como quem junta cacos de espelho quebrado. Meu pai arrumou confusão. Foi atrás de seu Firmino, o pescador que nos ajudou a atravessar. Foi tirar satisfação, bêbado, furioso, achando que o velho não podia se meter na vida dele. E a situação saiu do controle. Eu não preciso contar mais do que isso. Vocês entendem. A bebida tirou dele o juízo. A raiva tirou dele o cuidado, e as consequências tiraram dele a vida. Minha mãe ficou em silêncio o dia inteiro. Sentou no banco da varanda de Dona Santa e ficou ali, olhando para o nada, com as mãos cruzadas no colo. Não chorou na minha frente. Não xingou o nome dele. Não disse que ele mereceu. Não disse que era castigo de Deus. Ficou calada. E aquele silêncio, minha filha, foi o mais triste que eu já ouvi na vida, porque dentro dele cabia tudo, a raiva, a pena, o alívio que dá vergonha de sentir, a saudade do homem que ele era quando não bebia, o luto por uma vida que poderia ter sido diferente se a bebida não tivesse entrado pela porta. Naquela noite, pela primeira vez desde que a gente tinha saído de casa, minha mãe não dormiu com a mala no colo. Colocou ela debaixo da cama e deitou. Meu pai foi enterrado num cemitério pequeno na beira da estrada, desses que tem muro baixo de pedra e um cruzeiro de madeira na entrada. Minha mãe foi ao enterro.
vestiu o vestido mais escuro que tinha, penteou o cabelo para trás, pegou minha mão e conseguiu travessia de volta numa canoa de um pescador conhecido. Eu lembro da travessia de volta ser diferente da primeira. Na ida, a gente ia fugindo. Na volta, ia de cabeça erguida. A água era a mesma, o rio era o mesmo. Mas nós não éramos mais as mesmas. No enterro, minha mãe ficou de pé ao lado da cova, com o rosto fechado e os olhos secos. Tinha gente da vizinhança toda ali. Mulheres de lenço na cabeça, homens de chapéu na mão, velhos que conheciam meu pai desde que ele era moleque. Alguns olhavam para minha mãe com pena, outros olhavam com julgamento. E outros olhavam com aquela curiosidade maldosa de quem quer ver como a viúva vai se comportar para ter o que contar depois. Minha mãe não deu a nenhum deles o que estavam esperando. Não desmaiou, não gritou, não se jogou na cova. Ficou ali de pé, firme, com a mão segurando a minha. E quando acabou, ela fez o sinal da cruz, virou as costas e saiu andando pela estrada de terra com a mesma postura de quem vai trabalhar na roça ao amanhecer. E foi o que ela fez. No dia seguinte ao enterro, minha mãe voltou para a propriedade. Eu lembro de entrar naquela casa depois de tantos dias fora e sentir o cheiro de abandono. Tinha poeira em cima de tudo. A panela que ela tinha largado no fogão no dia da fuga ainda estava ali, com o resto de comida já seco e escurecido. As galinhas tinham espalhado tudo pelo terreiro. O cachorro veio correndo quando ouviu os passos da gente e ficou pulando e choramingando como se estivesse pedindo desculpa por não ter protegido a casa. A cozinha estava bagunçada. A cadeira que meu pai tinha derrubado naquela noite ainda estava caída no chão. Os pratos que tinham tremido na prateleira estavam fora do lugar. E na mesa, esquecida, estava a caneca onde um dos homens tinha tomado o chá de erva cidreira que minha mãe serviu para ganhar tempo. Minha mãe parou na porta da cozinha e olhou para tudo aquilo. Ficou ali por um tempo que eu não sei medir. Eu olhava para ela e tentava entender o que estava sentindo. Tristeza? Raiva? Alívio? Acho que era tudo junto, minha filha. Acho que quando a gente volta para um lugar onde sofreu, o corpo sente tudo de novo ao mesmo tempo, como se as paredes guardassem o eco do que aconteceu e soltassem de uma vez quando a gente entra. Então ela arregaçou as mangas do vestido e começou a limpar. Varreu a cozinha de ponta a ponta, lavou a panela, lavou os pratos, lavou o chão com água e sabão de cinza. Ergueu a cadeira caída e colocou no lugar. Abriu as janelas todas e deixou o vento entrar. Aquele vento quente que vinha do lado da terra e trazia cheiro de capim e de poeira. Era como se ela estivesse lavando a casa, não só da sujeira, mas de tudo que tinha acontecido dentro daquelas paredes. Eu ajudava no que podia. Carregava balde, juntava as coisas do terreiro, espantava as galinhas que tinham tomado conta da varanda. E enquanto trabalhava, eu olhava para minha mãe e via nela uma coisa que eu nunca vou esquecer: a transformação de uma mulher que estava com medo em uma mulher que estava com propósito. Porque ali, minha filha, começou a parte mais difícil de toda essa história. Não foi a fuga, não foi a travessia do rio, não foi a noite na casa de Dona Santa. A parte mais difícil foi o que veio depois. Foi acordar todo dia e encarar aquela terra sozinha. Sem marido, sem irmão por perto. Sem homem nenhum dizendo o que fazer. A vizinhança não perdoou. Nos primeiros tempos, depois que minha mãe voltou, o povo falou. Falou muito. Falou pelos cantos, falou na venda, falou na feira, falou depois da missa. Eu não ouvia tudo, mas ouvia pedaços. Pedaços que cortavam como caco de vidro no pé descalço. Diziam que minha mãe tinha culpa na morte do meu pai. Diziam que ela devia ter assinado a venda da terra e evitado tudo aquilo. Diziam que mulher sozinha com terra era convite para problema. Diziam que ela não ia dar conta, que a roça ia morrer, que ela ia acabar vendendo por miséria antes do fim do ano. E o pior, diziam na frente dos filhos dessas mesmas mulheres que um dia podiam precisar da mesma coragem que minha mãe teve. Mamãe ouvia tudo calada. Eu nunca vi ela responder uma fofoca.
Nunca vi ela se defender com palavras. Nunca vi ela se justificar para vizinho nenhum. Ela respondia com trabalho. Acordava quando o galo ainda não tinha cantado a segunda vez. Acendia o fogão, fervia a água, comia um pedaço de pão com rapadura e saía para a roça. Capinava, plantava, regava, colhia, cuidava das galinhas, do porco, da horta, consertava cerca com arame e as próprias mãos. Carregava balde de água na cabeça numa distância que fazia os joelhos doerem. E no fim do dia, quando o sol já tinha ido embora e o corpo inteiro estava moído, ela ainda sentava na cozinha para remendar roupa e preparar a comida do dia seguinte. A terra não deu fruto fácil. Nos primeiros tempos, tudo foi duro. A chuva não veio quando devia. O sol castigou demais. As pragas comeram parte da plantação. E a gente comeu pouco em muitas noites. Teve semana em que o jantar era mandioca cozida com sal e nada mais. Teve noite em que minha mãe me deu o prato dela e disse que já tinha comido. E eu acreditei, porque naquele tempo a gente acredita quando a mãe diz que não tem fome. Hoje eu sei que ela mentia. Mentia para eu comer. Mentia para eu não sentir o peso que ela carregava. Mentia com o mesmo amor com que outras mães cantam canção de ninar. E Dona Santa aparecia. Vinha sempre que podia, atravessando o rio na canoa de seu Firmino, trazendo um saco de farinha, um pedaço de carne seca, um vidro de mel, um pacote de velas. Chegava calada, colocava as coisas na mesa e ficava um tempo ajudando minha mãe. Às vezes passava o dia inteiro ali, capinando junto, cozinhando junto, sentando na varanda no fim da tarde com uma caneca de chá, em silêncio, olhando o sol se pôr atrás das árvores. Eu ia crescendo no meio daquilo tudo. Crescendo entre duas mulheres que não precisavam de palavras para se entender. E, sem saber, ia aprendendo uma coisa que só muito tempo depois eu consegui colocar em frase. Que às vezes a família que a gente escolhe cuida mais do que a família que a gente recebe. Minha filha, tem uma coisa que eu aprendi com a terra e que nenhuma escola me ensinou. A terra sente a mão de quem cuida dela. Quando a pessoa planta com raiva, a terra endurece. Quando planta com pressa, a terra recua. Mas quando planta com paciência, com presença, com aquele cuidado de quem trata a terra como se tratasse um filho, ela responde. Pode demorar, pode testar, mas ela responde. E a terra respondeu para minha mãe. Não foi rápido, não foi da noite para o dia. Foi naquela velocidade lenta das coisas que são de verdade, como raiz que cresce no escuro, sem ninguém ver, até o dia em que a árvore aparece firme e ninguém entende como ela ficou tão forte. Nos primeiros tempos, como eu já contei, foi duro. A plantação sofreu. A colheita foi fraca, a gente passou aperto. Mas minha mãe não parou. Não parou um dia sequer. Eu lembro de ver ela de madrugada, com o lampião aceso, saindo para a roça antes do sol clarear, com a enxada no ombro e o pano amarrado na cabeça. E voltava quando o sol já estava se deitando, com a pele queimada, as mãos rachadas, os pés sujos de terra vermelha. Sentava no banquinho do terreiro, tirava a sandália e ficava ali respirando, olhando para a plantação como quem olha para uma promessa que ainda não se cumpriu, mas que a gente acredita porque não tem outra escolha. Dona Santa ensinava coisas. Ela sabia sobre a terra de um jeito que ia além de plantar e colher. Sabia ler o tempo pelo comportamento das formigas. Sabia que quando o sabiá cantava de tarde era sinal de chuva. Sabia que plantar na lua certa fazia diferença entre uma colheita boa e uma colheita perdida. E passava tudo isso para minha mãe com aquela paciência de quem ensina sem pressa, sem cobrança, como quem conta segredo para alguém de confiança. Eu ficava por perto ouvindo. Sentada no chão, encostada no tronco da goiabeira, eu assistia aquelas duas mulheres conversando sobre a terra como se estivessem conversando sobre gente. Dona Santa passava a mão numa muda e explicava que aquela ali precisava de mais espaço, que a outra estava pedindo água porque as folhas já estavam murchas. E minha mãe aprendia. Aprendia com a mesma seriedade com que rezava de noite, de joelhos no chão do quarto, pedindo a Deus que abençoasse a plantação e protegesse a gente de todo mal.
A primeira colheita de verdade veio depois de muito suor e muita reza. Eu lembro do dia em que minha mãe colheu os primeiros cachos de banana maduros, grandes, pesados, com aquela cor dourada que parecia que o sol tinha pintado cada um. Ela segurou o cacho com as duas mãos e ficou olhando, em silêncio, com os olhos brilhando de um jeito que eu não via faz tempo. Não disse nada. Não precisava. Aquele cacho de banana valia mais do que qualquer palavra. Era a prova de que ela podia, de que a terra reconhecia a mão dela. De que o povo que disse que mulher sozinha não dava conta estava errado. E a partir dali, a terra não parou mais de dar. Mamãe plantou mandioca, milho, feijão, abóbora. Plantou árvore frutífera, goiaba, manga, jaca, caju. Criou galinha, criou porco, juntou dinheiro aos poucos e comprou uma vaca. Eu lembro do dia que a vaca chegou. Minha mãe veio puxando ela pela corda, pela estrada de terra, com o bicho teimando a cada curva. A vizinhança inteira parou para olhar. Os mesmos que disseram que ela não ia dar conta, agora olhavam calados, sem ter o que falar, e minha mãe passou por eles sem virar a cabeça. Igual naquela noite na canoa. Ela nunca cobrou ninguém pelas coisas que falaram, nunca jogou na cara de nenhum vizinho o que disseram quando ela estava por baixo. Minha mãe não era mulher de vingança, era mulher de trabalho, e o trabalho dela falava mais alto do que qualquer língua maldosa. A propriedade foi ganhando corpo. O terreiro, que era só terra batida, ganhou um pé de flamboyante que mamãe plantou na frente da casa e que com o tempo cresceu tanto que dava sombra para o terreiro inteiro. A casa ganhou uma varanda nova, que um vizinho ajudou a construir em troca de uns sacos de farinha. O telhado que vazava foi consertado. A cerca que estava caindo foi refeita. E tudo isso com as mãos da minha mãe, com a ajuda de Dona Santa, e com a minha ajuda quando eu já era capaz de carregar balde e empurrar carriola. Dona Santa ia ficando mais velha. A viagem do outro lado do rio ia ficando mais pesada para ela. Mas mesmo assim, ela vinha. Vinha menos do que antes, mas vinha. Chegava cansada, com a respiração curta, sentava na varanda e ficava ali olhando a propriedade com um orgulho que transbordava pelos olhos. Como se aquilo tudo fosse obra dela também. E de certo modo era. Porque sem Dona Santa, minha mãe nunca teria tido a força de fazer o que fez. Sem aquela porta que se abriu naquela noite de chuva, sem aquele chá quente na caneca, sem aquele silêncio de quem acolhe sem pedir nada em troca, minha mãe talvez tivesse voltado para aquela cozinha e assinado o papel. E a terra que meu avô deixou teria ido embora para sempre. Eu ia crescendo e ia entendendo as coisas de um jeito diferente. Quando a gente é nova, vê os acontecimentos por fora, como quem assiste pela janela. Mas quando vai ficando mais velha, vai entendendo o que estava por trás. Vai percebendo o que custou cada decisão. Vai medindo o peso de cada silêncio. E eu comecei a olhar para minha mãe com outros olhos. Não mais como filha que precisa de proteção, mas como alguém que reconhece grandeza em pessoas simples. Minha mãe não sabia ler direito. Não tinha estudo. Não tinha sobrenome importante. Mas tinha uma coisa que eu via em pouquíssimas pessoas na vida. Uma dignidade que não dependia de ninguém para existir. Uma dignidade que vinha de dentro, como água de nascente, e que nenhuma fofoca, nenhuma humilhação, nenhuma falta de dinheiro conseguia secar. Ela cuidava daquela terra como quem cumpre uma promessa feita ao próprio pai. Toda vez que ela colhia alguma coisa, eu via nos olhos dela uma conversa silenciosa com meu avô, como se ele pudesse ver de onde estivesse que a filha dele não tinha deixado a terra morrer. E a mala de couro? A mala ficava debaixo da cama. Já não precisava mais carregar no colo, não precisava mais abraçar de noite, não precisava mais fugir com ela pelo mato. Os papéis estavam seguros, a terra estava garantida. Mas minha mãe nunca se desfez daquela mala. Toda vez que eu limpava o quarto e esbarrava nela ali debaixo, gasta, ressecada, com o couro já estalando nas dobras, eu sentia um aperto no peito. Porque aquela mala era mais do que mala.
Era a prova de tudo que minha mãe enfrentou para continuar sendo dona do próprio chão. E naquele tempo, minha filha, ser dona do próprio chão era a coisa mais perigosa que uma mulher podia ser. Dona Santa morreu numa manhã de sol. Eu sei que parece estranho dizer assim, porque a gente sempre imagina que as perdas grandes acontecem em dia de chuva, em noite escura, em momento de tempestade. Mas não. Dona Santa se foi num dia bonito, daqueles em que o céu está tão limpo que dá vontade de ficar olhando para cima sem motivo. Os passarinhos estavam cantando no pé de jabuticaba do quintal dela, o vento estava manso. E o sol entrava pela janela do quarto onde ela estava deitada, batendo na colcha branca e deixando tudo com uma claridade morna que parecia abraço. A gente já sabia que ela estava indo. Já fazia um tempo que Dona Santa não conseguia mais atravessar o rio. As pernas tinham ficado fracas, a respiração ficou curta, e aquelas mãos que tinham trazido tanta gente ao mundo já não tinham força para segurar nem a caneca de chá. Minha mãe ia visitá-la toda semana, atravessando o rio na canoa de seu Firmino, que também já estava velho, mas ainda remava com a mesma firmeza calada de sempre. Eu ia junto quando podia. E cada vez que eu entrava naquela casinha de pau a pique e via Dona Santa mais magra, mais quieta, mais pálida, eu sentia um pedaço de mim se preparando para o que ia vir. É assim que a perda acontece quando a pessoa vai devagar, minha filha. Não é um susto. É uma despedida lenta, como vela que vai derretendo. A pessoa vê a chama ficando menor e sabe que uma hora vai apagar, mas mesmo assim, quando apaga, o escuro pega de surpresa. Na última vez que eu vi Dona Santa acordada, ela estava deitada na cama, com a cabeça apoiada em 2 travesseiros, o cabelo branco espalhado como algodão. Minha mãe estava sentada ao lado dela, segurando a mão daquela mulher como quem segura a coisa mais preciosa do mundo. E Dona Santa olhava para minha mãe com uma ternura tão grande que enchia o quarto inteiro. Eu fiquei parada na porta, encostada no batente, e vi uma coisa que ficou guardada dentro de mim para sempre. Dona Santa levantou a outra mão, devagar, tremendo, e passou no rosto da minha mãe. Foi um gesto tão lento, tão frágil, tão cheio de significado que eu senti a garganta fechar. Era como se ela estivesse dizendo adeus, sem precisar de palavra nenhuma. Como se aquela mão que um dia trouxe minha mãe de volta da beira da morte, agora estivesse se despedindo da vida que ajudou a salvar. Minha mãe abaixou a cabeça e encostou a testa na mão de Dona Santa. E ficou ali. Não sei por quanto tempo. O sol ia mudando de posição na janela e as sombras iam se movendo pelo quarto e as duas ficavam ali, em silêncio, naquele idioma que só quem viveu junto demais consegue falar. Dona Santa se foi poucos dias depois. A notícia chegou de manhã cedo, trazida por um menino que veio correndo pela estrada. Igual aquele outro menino, de outro tempo, que veio avisar que meu pai estava chegando bêbado. Mas dessa vez o recado era outro. E a dor era diferente. Era uma dor limpa, sem raiva, sem medo. Era só saudade. Saudade pura, daquelas que pesam no peito como pedra de rio e não saem do lugar por mais que o tempo passe. Minha mãe não foi trabalhar naquele dia. Sentou na varanda, na cadeira de palha que ficava embaixo do flamboyant, e ficou ali olhando para o nada com aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de quem está conversando com gente que já foi. As galinhas ciscavam no terreiro. O vento balançava as folhas lá em cima. E minha mãe chorou. Foi a segunda vez na vida que eu vi minha mãe chorar. A primeira, eu não me lembro bem quando foi. Sei que foi uma daquelas noites em que meu pai chegou bêbado e ela me escondeu debaixo da cama. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ela chorava sem esconder, sem se envergonhar, sem limpar o rosto depressa, com medo de alguém ver. Ela deixou as lágrimas caírem no colo, como chuva mansa em terra seca. E eu fiquei ali do lado dela, sem falar nada. Porque às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém que está sofrendo é estar perto e ficar quieta. Dona Santa foi enterrada num cemitériozinho perto de onde ela morava, do outro lado do rio, cercado de árvores velhas que davam sombra nas sepulturas.
Minha mãe foi, eu fui, e foi muita gente, porque Dona Santa não era só parteira, era parte da história daquela região inteira. Cada pessoa ali presente devia alguma coisa para aquela mulher. Um filho que ela ajudou a nascer, um chá que curou uma febre, um conselho que salvou um casamento, uma porta que se abriu numa noite de desespero. No velório, eu ouvi mulheres contando histórias sobre Dona Santa que eu nunca tinha ouvido. Uma dizia que ela caminhou uma noite inteira no mato para chegar a tempo de um parto difícil. Outra contava que ela ficou 3 dias na casa de uma mulher que estava com febre de parto sem ir embora, até ter certeza de que mãe e filho iam sobreviver. Outra dizia que Dona Santa nunca cobrou nada de quem não podia pagar, e que recusava presente de rico, dizendo que a mão de Deus já tinha pago tudo o que ela precisava. E eu fiquei ali ouvindo e entendendo que a mulher que eu conhecia, a mulher do chá quente, do canteiro de ervas, do silêncio que acolhe, era muito maior do que eu imaginava. Dona Santa viveu a vida inteira cuidando dos outros. Usou aquelas mãos grandes e firmes para segurar quem estava chegando e quem estava partindo. E no fim, quando foi a vez dela partir, havia pessoas de toda a região segurando a memória dela como se fosse relíquia sagrada. Depois do enterro, minha mãe parou de atravessar o rio. Não tinha mais motivo. A casa de Dona Santa ficou fechada, com as ervas secando no varal e as janelas trancadas. Eu soube depois que um sobrinho dela ficou com a propriedade, mas nunca cuidou como ela cuidava. A última vez que eu passei por lá, já faz muitos anos, o canteiro de ervas tinha virado mato bravo e o pé de jabuticaba estava seco. É assim que as coisas acabam quando a mão que cuida vai embora. A casa sente. A terra sente. E quem fica sente mais do que tudo. Minha mãe nunca mais falou o nome de Dona Santa sem parar no meio da frase e ficar em silêncio por um instante, como se precisasse respirar antes de continuar. Era a pausa da saudade. Essa pausa eu herdei dela. Até hoje, quando eu falo de Dona Santa, eu paro. Paro e respiro. Porque tem nome que pesa na boca, minha filha. Tem nome que, quando a gente pronuncia, sente o coração tremer dentro do peito. E Dona Santa é um desses nomes. Ela foi minha segunda mãe. A mãe que a vida me deu de presente quando a sorte me negou um pai. A mãe que atravessou o rio, que ensinou sobre ervas, que ficou em silêncio quando o silêncio era o que a gente precisava, e que abriu a porta numa noite de chuva sem perguntar por quê. Eu tenho tanta saudade daquela mulher que, às vezes, quando o vento traz cheiro de alfazema, eu fecho os olhos e por um segundo eu estou lá de novo, no quintal dela, debaixo do pé de jabuticaba, com o caldo roxo escorrendo pelo queixo. E Dona Santa parada na varanda, com aquele sorriso quieto de quem sabe que está fazendo exatamente o que veio fazer no mundo. Depois que Dona Santa se foi, a vida continuou. Parece uma coisa boba de dizer, não é? Mas é a verdade mais dura que existe. A vida não para quando a gente perde alguém. O sol nasce no dia seguinte igual. O galo canta. A terra pede água. E a gente levanta, mesmo com o peito pesado, porque tem coisa para fazer e não tem ninguém que vai fazer por nós. Minha mãe continuou trabalhando naquela terra como se o trabalho fosse oração. E talvez fosse. Talvez cada enxadada que ela dava no chão fosse uma conversa com meu avô, com Dona Santa, com Deus, com ela mesma. Eu nunca perguntei. Tinha coisas que eu sabia que não era para perguntar. Bastava olhar e entender no silêncio. E eu fui crescendo ali. Cresci naquela terra como as árvores que minha mãe plantou. Devagar, com raiz funda, às vezes torta, às vezes sofrendo com seca e com praga, mas sempre em pé. A propriedade foi o meu mundo durante muito tempo. O terreiro onde eu brincava, a roça onde eu ajudava, o rio que eu olhava de longe com um respeito misturado de medo, porque aquele rio tinha levado e trazido tanta coisa na minha vida que para mim ele não era só água. Era fronteira. Era divisor entre o antes e o depois. Mamãe fez questão de que eu estudasse. Naquele tempo, escola para gente do interior era coisa difícil. Tinha que andar muito, levantar antes do sol,
Caminhar por estrada de terra com o caderno debaixo do braço e torcer para a chuva não pegar no caminho. Mas minha mãe nunca deixou eu faltar. Nem quando tinha serviço demais na roça, nem quando o corpo dela estava doendo de cansaço, nem quando o dinheiro estava tão curto que eu tinha vergonha de ir com a sandália furada. Ela dizia, e essa frase eu lembro porque ela repetia sempre, como quem rega uma planta todo dia, que terra se perde, que dinheiro acaba, que marido vai embora, mas que o que a gente aprende, ninguém tira. Ninguém. E que ela não tinha tido a chance de estudar, mas ia fazer de tudo para que eu tivesse. E fez. Eu estudei. Não fui longe nos estudos porque a vida não deixou, mas fui o suficiente para saber ler, escrever, fazer conta e entender as coisas do mundo de um jeito que minha mãe nunca pôde. E cada vez que eu lia alguma coisa para ela, uma carta, um papel do cartório, uma notícia do jornal que alguém trazia, eu via no rosto dela um orgulho tão grande que parecia que ia transbordar pelos olhos. Ela ficava calada, ouvindo, com aquele meio sorriso que ela guardava para os momentos que importavam de verdade. Foi nessa época que eu conheci o meu marido. Ele se chamava Jorge, um homem bom, de coração manso, que trabalhava na roça do tio e que apareceu na nossa propriedade num dia de mutirão de colheita. Os vizinhos se juntavam naquele tempo para ajudar uns aos outros quando a safra era grande. E Jorge veio com o grupo, de chapéu de palha e camisa arregaçada, e trabalhou o dia inteiro sem reclamar, sem pedir nada, sem fazer alarde. Eu reparei nele porque ele era diferente dos outros rapazes. Não falava alto, não fazia graça para chamar atenção, não ficava olhando para mim com aquela cara de quem quer impressionar. Ele trabalhava. E no fim do dia, quando todo mundo estava sentado no terreiro tomando garapa e descansando, ele veio até a cerca onde eu estava e perguntou uma coisa sobre a plantação de mandioca. Uma pergunta simples, prática, de quem entendia de terra. E a gente ficou ali conversando até o sol sumir. Minha mãe reparou. Mãe sempre repara. Ela não disse nada naquele dia, nem no dia seguinte. Mas eu via o jeito dela olhando para o Jorge quando ele aparecia por ali. Olhava com atenção, medindo, avaliando, como quem examina a madeira antes de confiar o peso da casa nela. E eu entendia aquele olhar. Depois de tudo que ela viveu com meu pai, minha mãe tinha aprendido a desconfiar de homem bonito que fala demais. E Jorge não era bonito de chamar atenção e falava pouco. Talvez tenha sido por isso que ela foi aceitando ele devagar. Jorge nunca levantou a voz na minha frente, nunca levantou a mão, nunca chegou em casa cheirando a cachaça. Ele era um homem comum, com defeitos como todo mundo, mas tinha uma bondade firme que não precisava de palco. Era bondade de todo dia, bondade de carregar balde sem ninguém pedir, de consertar a cerca sem esperar obrigado, de sentar na varanda com minha mãe no fim da tarde e ficar ali em silêncio fazendo companhia sem forçar conversa. E minha mãe, aos poucos, foi abrindo espaço para ele. Não foi fácil. Eu sei que não foi. Porque para uma mulher que passou o que ela passou, deixar um homem entrar de novo na vida é como abrir a porta da casa sabendo que já entrou tempestade por ali uma vez. Mas Jorge não era tempestade. Jorge era brisa. E minha mãe sentiu isso. Nós nos casamos numa cerimônia simples, na igrejinha da cidade, com poucos convidados. Minha mãe costurou meu vestido com as próprias mãos. Um vestido de algodão branco, sem renda, sem bordado, mas que tinha em cada costura o carinho de uma mulher que estava entregando a filha única para a vida e torcendo com todo o coração para que a história fosse diferente da dela. No dia do casamento, antes de sair para a igreja, minha mãe me chamou no quarto. Sentou na cama, me puxou para sentar do lado dela e ficou um tempo em silêncio, segurando a minha mão. Eu sentia a mão dela, áspera, calejada, com as marcas de tantos anos de enxada e fogão, apertando a minha com uma firmeza que dizia mais do que qualquer discurso. Depois ela se abaixou e puxou debaixo da cama a mala de couro. Minha filha, quando eu vi aquela mala, eu senti um aperto no peito tão forte que quase não consegui respirar, porque aquela mala carregava tudo. Carregava a noite em que a gente fugiu pela janela.
Carregava a chuva no mato, o barro na sandália, o barulho do cavalo na estrada. Carregava a canoa, a água escura, meu pai parado na margem. Carregava a Dona Santa abrindo a porta, o chá quente, o silêncio de acolhimento. Carregava tudo que a gente viveu e sobreviveu. Minha mãe abriu a mala, tirou de dentro os papéis da terra, a escritura, o registro do cartório e me entregou. Não disse muito, nunca dizia. Mas eu entendi cada palavra que ela não falou. Aquela terra era minha agora. A terra que meu avô comprou com suor. A terra que ele registrou no nome da filha. A terra que minha mãe protegeu com o próprio corpo, fugindo no escuro, atravessando o rio, enfrentando fofoca e solidão. Agora estava nas minhas mãos. E o peso daqueles papéis, minha filha, era o peso de 3 gerações de luta. Eu e Jorge construímos a nossa vida naquela mesma terra. Não saímos de lá. Eu não quis, e ele entendeu sem eu precisar explicar muito. Aquele chão tinha custado sangue, suor e lágrima demais para eu simplesmente virar as costas e ir embora. E Jorge, que era homem de poucas palavras, mas de entendimento largo, olhou para mim no dia em que conversamos sobre onde a gente ia morar e disse apenas que onde eu quisesse ficar, ele ficava junto. Construímos uma casa nova ao lado da casa da minha mãe. Não era grande. Era de tijolo cru, com reboco caiado, telhado de telha de barro e uma varanda na frente que dava vista para o terreiro e para o flamboyant que minha mãe tinha plantado e que a essa altura já estava enorme, com as flores vermelhas que caíam no chão como se o céu estivesse derramando tinta. Jorge levantou a casa com as próprias mãos, ajudado por uns vizinhos, e eu lembro do dia em que a gente entrou pela primeira vez. O cheiro de cal fresca, o cimento ainda úmido, a janela aberta deixando o vento entrar, trazendo cheiro de terra e de capim cortado. Minha mãe ficou na casa dela, a poucos passos da nossa. E assim a gente vivia, pertinho, cada uma na sua porta, mas compartilhando tudo. O fogão dela era o meu fogão. A horta dela era a minha horta. Os netos que vieram depois foram criados no meio das 2 casas, correndo de uma para outra, como o pintinho que não sabe onde é o chão da mãe e onde é o chão da avó. Porque vieram os filhos, minha filha. 2. E quando eu segurei o primeiro nos braços, eu entendi uma coisa que minha mãe nunca precisou me explicar com palavras. Entendi o peso. Entendi por que ela correu naquela noite com a mala apertada no peito. Entendi por que ela enfrentou aqueles homens na cozinha sem recuar. Entendi por que ela atravessou um rio no escuro, pulou janela, dormiu sentada, passou fome para eu comer, aguentou fofoca calada e trabalhou até o corpo não aguentar mais. Ela fez tudo aquilo por mim. Não pela terra, não pela escritura, não pelo orgulho, por mim. E quando eu olhei para o rosto do meu primeiro filho, enrugadinho, vermelho, chorando com toda a força dos pulmões, eu soube que faria a mesma coisa. Atravessaria qualquer rio, enfrentaria qualquer tempestade, carregaria qualquer mala. A maternidade, minha filha, é isso. É descobrir que existe um amor tão grande dentro da gente que a gente nem sabia que cabia. Um amor que não pede permissão, não pede explicação, não pede recompensa. Ele simplesmente existe e toma conta de tudo. Minha mãe foi avó com a mesma devoção com que foi mãe. Pegava os meninos no colo, cantava aquelas cantigas antigas que eu já conhecia de cor, contava histórias do tempo do meu avô que eu nunca tinha ouvido. Fazia bolinho de chuva nas tardes de sábado e deixava os netos comerem até a barriga doer. Sentava com eles na varanda e ensinava o nome de cada passarinho pelo canto, de cada planta pelo cheiro, de cada nuvem pelo formato. E os meninos adoravam ela. Corriam para a casa da avó toda hora, trazendo pergunta, trazendo pedra bonita que acharam no rio, trazendo sapo na mão para mostrar. E minha mãe recebia tudo com aquele sorriso que era raro, mas que quando aparecia, iluminava o rosto inteiro, como o sol que sai de trás da nuvem e de repente está tudo claro. Foram anos bons, minha filha. Foram os anos mais bonitos da minha vida. A terra dando fruto, a casa cheia de barulho de gente,
o fogão sempre aceso, a roupa estendida no varal, o cheiro de bolo quente saindo pela janela no fim da tarde. Jorge cuidava da roça comigo, os meninos foram crescendo fortes e saudáveis, e minha mãe ia envelhecendo ali, no meio de tudo, como árvore antiga que vai ficando mais torta, mas que dá a melhor sombra do terreiro. Mas o tempo, minha filha, é a única coisa que não respeita a vontade de ninguém. Minha mãe foi ficando mais lenta. Os passos que antes eram firmes foram ficando arrastados, com aquele barulho de chinelo no cimento que eu ouvia de longe e já sabia que era ela chegando. As mãos que carregaram enxada, balde, mala de couro, que costuraram vestido de noiva e seguraram neto recém-nascido, foram ficando trêmulas, com os dedos curvados para dentro como galho seco. A vista foi enfraquecendo. A memória foi embaralhando umas coisas. Às vezes ela me chamava pelo nome da minha avó e depois ria de si mesma, com aquele riso manso que não tinha tristeza, só aceitação. Mas uma coisa ela nunca esqueceu. Nunca. Toda vez que passava perto do quarto e via a mala de couro debaixo da cama, ela parava. Ficava ali olhando por um instante, como quem cumprimenta alguém conhecido, e seguia andando. Minha mãe viveu muitos anos naquela terra. Viveu o suficiente para ver os netos crescerem, para ver a propriedade se transformar de roça sofrida em sítio produtivo, para ver as árvores que ela plantou ficarem tão altas que a copa delas se encontrava lá em cima, formando um teto verde que filtrava a luz do sol e fazia o terreiro inteiro parecer uma catedral de folhas. Ela se foi numa tarde quieta, deitada na cama dela, no quarto dela, na casa que ela limpou, que ela ergueu, que ela defendeu com a própria vida. A janela estava aberta e o vento entrava trazendo cheiro de terra e de flor de laranjeira. Os passarinhos cantavam lá fora como se fosse um dia qualquer. E talvez fosse. Talvez para o mundo lá fora fosse apenas mais uma tarde. Mas para mim, minha filha, o mundo ficou mais silencioso naquele momento. Como se alguém tivesse tirado o som de tudo e só tivesse sobrado o eco da respiração dela, cada vez mais fraco, até sumir. Eu estava segurando a mão dela. A mesma mão que segurou a minha quando a gente corria pelo mato. A mesma mão que apertou a mala de couro dentro da canoa. A mesma mão que empunhou enxada, que amassou farinha, que costurou vestido, que acariciou neto, que plantou cada árvore que até hoje está de pé naquela propriedade. Quando ela se foi, eu não soltei a mão dela por um bom tempo. Fiquei ali, segurando, como se ainda pudesse sentir a força que um dia morou ali dentro. E naquele silêncio, eu ouvi a voz dela dentro de mim, dizendo sem palavras aquilo que ela me ensinou a vida inteira. Que a gente não precisa ser grande para ser forte. Que coragem não faz barulho. Ela simplesmente acorda todo dia e continua trabalhando. Faz muito tempo que minha mãe se foi. E faz muito tempo que eu deixei de ser aquela pessoa que correu pelo mato agarrada no vestido dela. Hoje eu sou avó. Tenho os cabelos brancos, as mãos marcadas de trabalho, os joelhos que reclamam quando o tempo muda e uma memória que às vezes embaralha os dias, mas nunca esquece o que importa. Eu moro no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo chão onde minha mãe plantou, onde meu avô suou, onde eu cresci, onde meus filhos nasceram e onde meus netos agora correm descalços pelo terreiro como se o mundo inteiro coubesse ali dentro. E cabe, minha filha. Quando a terra tem história, ela é maior do que parece. Meus 2 filhos cresceram bem. Cresceram fortes, honestos, trabalhadores. Eu e Jorge criamos eles com o que a gente tinha, que nunca foi muito, mas sempre foi o suficiente. Nunca faltou comida na mesa, nunca faltou coberta na cama, e nunca faltou o mais importante de tudo, que é presença. Eu estava ali, todo dia. Como minha mãe esteve para mim. Jorge já não está mais comigo. Se foi há alguns anos, quieto como viveu, sem fazer barulho, sem dar trabalho. Dormiu uma noite e não acordou. Eu encontrei ele de manhã com o rosto em paz, como se estivesse no meio de um sonho bom. E eu fiquei ali do lado dele por um tempo, segurando a mão dele, assim como fiz com minha mãe. Parece que a vida me ensinou que as despedidas mais importantes da minha história acontecem assim.
em silêncio, com a minha mão segurando a mão de quem vai. Mas eu não fiquei sozinha. Meus filhos me cercam de carinho, me ligam, me visitam, me fazem companhia. E há pouco tempo, um deles me procurou com uma ideia que mexeu com tudo dentro de mim. Ele quer reformar o sítio. Quer arrumar a casa da minha mãe, que ainda está de pé, mas com o reboco caindo e o telhado precisando de reparo. Quer consertar a cerca, limpar o pasto, plantar de novo o que o tempo deixou morrer. Quer trazer vida de volta para aquele pedaço de chão que quase foi tirado de nós numa noite de chuva. Quando ele me contou, eu fiquei calada por um tempo. Não porque não gostei, mas porque às vezes a emoção é tão grande que ela trava a garganta e não deixa a palavra sair. Eu olhei para o meu filho e vi nele alguma coisa que me fez lembrar do meu avô. Aquela vontade de cuidar da terra. Aquela certeza de que o chão que a gente pisa tem valor que vai além de dinheiro. Aquela fé de que as coisas que a gente planta continuam dando fruto muito depois da gente ir embora. A terra vai continuar. E isso, minha filha, é a coisa mais bonita que eu poderia dizer no fim dessa história. Porque quando meu avô registrou aquela terra no nome da minha mãe, ele não estava só protegendo um pedaço de chão. Ele estava plantando uma semente que ia atravessar gerações. A semente brotou na coragem da minha mãe, cresceu no meu cuidado e agora está florescendo de novo nas mãos do meu filho. A raiz é a mesma. O chão é o mesmo. A história continua. Esses dias eu fui até o quarto da casa da minha mãe. Está tudo do mesmo jeito que ela deixou. A cama arrumada com a colcha de crochê. O oratório com a imagem de Nossa Senhora. O retrato dela e do meu avô na parede, já desbotado pelo tempo. E debaixo da cama, no mesmo lugar de sempre, a mala de couro. Eu me abaixei devagar, porque os joelhos já não ajudam como antes, e puxei a mala. Estava coberta de poeira. O couro tinha ressecado de vez, rachado em vários lugares, e a alça estava solta de um lado. O fecho de metal não abria mais. Mas quando eu passei a mão naquele couro gasto, minha filha, eu senti tudo de novo. Senti o barulho dela batendo na perna da minha mãe. Senti o barro da trilha grudando na sandália. Senti a chuva fina molhando o rosto. Senti a canoa balançando na água escura. Senti o coração da minha mãe batendo contra o meu rosto naquela noite em que ela me puxou para o colo. E senti a mão de Dona Santa abrindo a porta. Tudo estava ali, dentro daquela mala, dentro de mim. Eu coloquei a mala de volta debaixo da cama. Ela vai ficar ali. Vai ficar enquanto a casa estiver de pé, enquanto a terra tiver dono que se lembre de onde veio, enquanto alguém nessa família souber a história que eu estou contando agora para vocês. Porque essa história não é só minha. É da minha mãe, do meu avô, de Dona Santa, de seu Firmino, de toda mulher que um dia precisou correr no escuro para proteger o que era seu, de toda mulher que ouviu que não era capaz e respondeu com trabalho, de toda mulher que segurou o choro na frente dos filhos e chorou sozinha na cozinha depois que todo mundo dormiu. Essa história é de vocês também. Eu aprendi duas coisas que ficaram cravadas dentro de mim para o resto da vida. A primeira é que nem todo pai protege. E isso dói de um jeito que não sara nunca por completo. Mas a gente aprende a conviver com a cicatriz. Aprende a olhar para ela sem se machucar de novo. Aprende que a história do nosso pai não precisa ser a nossa história. A segunda é que, quando parece que não existe mais saída, às vezes aparece alguém. Alguém que solta a corda da canoa. Alguém que abre a porta sem perguntar por quê. Alguém que segura a mão da gente no escuro e fica ali, quieto, fazendo companhia até a travessia acabar. Minha mãe teve Dona Santa. Eu tive minha mãe. E talvez você, minha filha, que está me ouvindo agora, talvez você seja essa pessoa para alguém. Ou talvez esteja precisando de alguém assim agora. Então eu te pergunto, do fundo do meu coração de mulher velha, que já atravessou muitos rios nessa vida, você já precisou atravessar um rio desses? Desses que não tem ponte, que a água é escura e a gente não enxerga o outro lado? Se já precisou, me conta aqui. Me conta a sua história.
porque eu acredito, com tudo que eu tenho dentro de mim, que toda mulher que conta a sua história ajuda outra mulher a ter coragem de atravessar. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Às vezes a gente acha que está sozinha no barco. Mas não está. Nunca está. Com carinho, da sua amiga Francisca.